Bom dia! Existe um rio, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse rio que está lá em Ezequiel 47. Gente, aí esse louvor, né? Desse louvor do Diante do Trono, que ele canta sobre o rio que desce do trono de Deus, tá aqui em Ezequiel 47. Seja muito bem-vindo todos vocês. Por onde o rio passar. Quando eu estava ouvindo esse louvor e lendo essa passagem de Ezequiel 47, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver, né? E vocês vão entender hoje, quando o rio sai do trono de Deus, ele vai passando com cura, com limpeza. Tem tudo a ver com esse louvor que a gente está cantando aqui agora. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Bom dia, Cris, Ivone, Silva, Roseni, Cristina, Elaine, Jaque, Lucinéia. Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. É lindo esse hino? A gente vai falar agora de Ezequiel 47. Gente, sejam muito bem-vindos todos vocês. Sei que aqui no Rio de Janeiro a gente teve bastante queda d'água, né? Muita enchente pelo rio, alguns bairros, né, do Rio de Janeiro. Mas o Senhor, Ele tem um controle de todas as coisas, né? Nós estamos vendo isso aqui em Ezequiel. Aqueles que estão posicionados em Jesus, em Cristo, eles vão permanecer fiel, firme, não vão se abalar. A gente fica preocupado, a gente se preocupa, né? Mas a gente confia no Deus que a gente serve. E oramos pelas famílias, oramos para que Deus venha trazer ali o amparo, o consolo e o sustento. Amém? Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio... Amém, gente? Esse rio está neste lugar. Vamos falar sobre isso agora? Deus abençoe cada uma de vocês que estão chegando. Deixa eu abrir aqui meu retorno para eu falar com vocês. Deus abençoe, Jaque. Já falei. Olha, hoje nós chegamos a um encerramento do livro de Ezequiel. Hoje nós estamos encerrando o livro de Ezequiel, depois de atravessarmos juízo, né? Atravessamos juízo, exílio, e falamos de confronto, falamos de responsabilidade individual, de restauração interior, de alinhamento espiritual e santidade. Deus agora nos conduz ao final. E o final, gente, ele está mostrando o propósito de tudo isso que aconteceu. Eu quero sempre que você pensa, quando a gente lê um livro desse profético, que o Deus é o mesmo, que as circunstâncias que vivemos hoje podem ser diferentes do que eles viveram lá, mas o propósito é o mesmo, né? Então hoje nós chegamos ao final, ao encerramento do livro de Ezequiel. Deus nunca tratou o povo apenas para corrigir comportamento. O alvo sempre foi a presença restaurada. Presença restaurada. Então, Ezequiel 47, né, o profeta ele tem uma visão poderosa. E nós vamos falar sobre essa visão que está lá no livro, no capítulo 47. Tá bom? Deus abençoe todas que estão chegando. Amém, Helena. Vamos orar inicialmente. Deus, eu quero já te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos sustentado aqui, mantido as nossas lives, Pai. Hoje o 10º dia
Nós estamos juntas 10 dias de 40 dias. Pai, até aqui o Senhor tem falado conosco tantas coisas. E eu acredito que o Senhor vai continuar falando. Muito ainda. Meu Deus, sustenta cada uma que está aqui, Senhor. Sustenta cada uma que está no propósito. Eu sei que os ventos, Senhor, estão soprando. Eu sei que, Senhor, resistências estão se levantando. Mas sustenta elas, Pai. Nos sustenta, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim eu te agradeço. Fica comigo, Senhor, nessa live. Me faz lembrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. Em nome de Jesus, guarda-nos, Pai, de todo mal. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, ao nosso estudo. Então, em Ezequiel 47, quando você abre, você vai ver falando sobre as águas que saem do templo. Lembra? E aí, nós cantamos o louvor agora, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Então, vocês vão entender agora Ezequiel 47, através desse louvor. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Depois de tudo que, né, a gente já conversou. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo. Então, o rio está vindo do templo. E corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão cordel de medir. Olha aí, a medição novamente. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelo tornozelo. Aqui a gente está falando de, né, quando a gente traz para um contexto espiritual, a gente está falando da profundidade, né, do relacionamento com Deus. Então ele me fez medir e me fez passar pela água que me dava pelo tornozelo. Aí ele diz aqui, ó, mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que me dava pelo joelho. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava agora pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podiam nadar. Um rio pela qual não se podia andar e passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, desce ao vale do Jordão e entra no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Terão vida por onde esse rio passar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber, olha aí que coisa linda, do teu rio, Senhor. Fala amém, Jesus, eu quero beber desse rio. Fala assim, Senhor, que esse rio passa aqui agora, onde eu estou. Inunda meu coração, limpa, lavra, restaura. Que esse rio possa estar durante todo esses 40 dias. E ele vai andando com você, limpando tudo que precisa ser curado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Já posso sentir a presença do Senhor nesse rio que está passando aqui. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor se faz presente, Senhor, em qualquer circunstância. Basta orarmos, basta chamarmos pelo teu nome. Basta falarmos da tua palavra.
O Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridas. Então estamos no 10º, né, dia. E eu falei aqui no início que chegamos ao encerramento do livro de Ezequiel, depois de atravessarmos juízo, exílio. Voltou? Voltou. Vai voltar. Volta novamente, gente. Voltou aí? Depois vocês falam pra mim. Se voltou pra vocês. Voltou? Vou dar continuidade aqui. Aqui voltou pra mim. Tá, gente? Só diz pra mim se tá ok. Tá tudo ok? Voltou? Voltou, amém. Então a gente vai ter um pouquinho de estabilidade por conta do tempo, né? Nós não tivemos um temporal aqui muito forte. E eu acredito que ainda está sendo regularizadas as coisas. Mas vamos lá. Então, Deus nunca tratou o povo apenas para corrigir comportamento. O alvo sempre foi a presença restaurada. Então, Ezequiel 47, o profeta tem uma visão poderosa. Um rio começa a sair do templo. Um rio agora, ele vê o rio saindo do templo. O templo onde estava a presença de Deus. Não, e o rio, ele começa a sair e ele não nasce no deserto. Isso que a gente precisa pensar. O rio não nasce no deserto. Não nasce da necessidade do povo. Ele nasce da presença de Deus. Nasce um rio da presença. Esse rio começa pequeno, que diz o texto. Quase imperceptível, mas à medida que avança, ele cresce, se aprofunda, se torna impossível de atravessar sem entrega total. E tudo o que esse rio toca é transformado. Então esse texto ele nos ensina que onde Deus governa, a vida flui. E onde a vida flui, Deus decide permanecer. Aleluia. Deus permanece onde flui a sua presença. Primeiro ponto que nós vamos falar. O rio que nasce da presença. O rio não nasce da necessidade humana, nasce do altar. Isso é muito importante espiritualmente, a gente entender isso. Nós vimos tempos em que muitas pessoas, elas querem o efeito da presença, mas não querem restaurar o altar. Porque restaurar o altar tem tudo a ver com isso que nós viemos falando aqui. Responsabilidade individual, permanência, restauração, compromisso. Querem o rio, mas não querem alinhamento. Querem provisão, mas não querem governo. Deus mostra a Ezequiel que a vida espiritual verdadeira sempre começa na presença, não no esforço. Começa na presença. Amém, gente? E o detalhe mais forte do texto de Ezequiel 47 é o crescimento gradual do rio. Primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos, né? E até se tornar um rio impossível de atravessar. Isso fala de quê, irmã Thalita? Isso fala de profundidade espiritual. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com processos. Não adianta a gente querer acelerar algo que Deus falou para você, ó, tem que tratar essas áreas aqui. Quem não aceita processo não suporta profundidade. Não suporta a profundidade. Porque para ir para esse rio, gente, tem que viver restauração. Por isso que muitas pessoas não conseguem chegar nesse lugar de profundidade. Elas desanimam.
Ah, é muito cansativo. Ah, eu tenho que fazer jejum. Ah, eu vou ter que largar esse vício de estimação. Eu vou ter que largar esse pecadinho de estimação. Eu vou ter que ter compromisso com a minha igreja. Eu vou ter compromisso com a minha liderança. Quem não aceita processo não suporta profundidade. Talvez Deus não esteja te afogando. Ele está aprofundando você. Talvez o rio ainda esteja no tornozelo. Porque você não permanece o suficiente. Aleluia. Deus está falando com você aí. A gente está encerrando o livro de Ezequiel assim, já, ó, falando o que tem que ser falado. Glória a Deus, recebe essa comida. É sobre isso. Deus não está no movimento apenas emocional. Tem gente que quer ficar só nesse lugar, porque processo dá trabalho, né, gente? Pensa. Estarmos aqui, ó, 40 dias, todos os dias pela manhã. Esse é o 4º ano que eu faço esse movimento de jejum de 40 dias. Muitas pessoas já passaram por aqui. Foram transformadas, vieram por conta do jejum e viveram uma experiência com Deus. Para viver esse processo aqui que eu estou vivendo, vocês pensam que é o quê? Tive que renunciar, tive que enfrentar a resistência, tive que... uma série de coisas que não foram fáceis e não são ainda, até o dia de hoje. Ainda não são fáceis. Não são fáceis, não são fáceis. Mas isso fala de profundidade espiritual. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com processo. Tá? Eu sei que você está no processo, eu também estou. Cada processo que a gente passa é um degrau espiritual. Ó, o tornozelo, preste atenção. Depois vem no joelho, depois vem na cintura, depois vai ir numa profundidade, daí você só vai mergulhar. A gente chega num momento que a gente só mergulha. Isso não quer dizer que os problemas não estão ali, estão. Mas a gente vai, ó, esse rio... Quando você já entra na presença do Senhor, você já mergulha, você nem chora mais por causa da luta, você chora por causa da presença. Quando você quando você está mergulhando, você não está mais ali mergulhando pedindo. Deus, olha isso, Deus, olha meu filho, Deus, olha minha neta, olha não sei o que. Não. Você já entra mergulhando na presença, adorando ao Senhor. Então, quando você chega nesse nível, que as demais coisas Deus vai cuidar. Vocês estão entendendo? É profundo isso. Talvez Deus não esteja te afogando, Ele está te aprofundando. Talvez o rio ainda esteja no tornozelo, porque você não permaneceu o suficiente. Nós estamos finalizando hoje o livro de Ezequiel. Como eu aprendi, como Deus falou comigo, gente. Como eu fui tratada, como eu fui alimentada com esse livro. Segundo ponto que eu quero falar dessa mensagem. Onde o rio passa, a morte não permanece. Onde o rio passa, a morte não permanece. Porque ele fala aqui no texto. Olha o que diz o versículo. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde o rio passar, terão vida. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde o rio passar, terão vida. Eita glória! Então o rio, onde o rio passa, a morte não permanece. O rio chega ao Mar Morto, quando você lê lá 47, do 8 ao 12. Ele chega ao Mar Morto. Lugar conhecido pela esterilidade, pela impossibilidade de vida ali. Mar Morto. Isso representa o que, irmã Thalita? Isso representa áreas da nossa vida onde houve trauma, onde houve pecado, onde houve perda, onde houve endurecimento. Mas o texto diz que as águas são saradas.
O texto diz que as águas são saradas. Onde a presença de Deus chega, a morte não governa mais. E eu oro nessa hora, em nome de Jesus, que esse rio passa agora aí. O que você estiver sentindo, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área relacional, em nome de Jesus, que esse rio libere vida na sua casa. Onde a presença de Deus chega, a morte não governa mais. O texto está dizendo isso. O ambiente muda, a atmosfera muda, a história muda. Os frutos nascem continuamente porque a fonte não seca. Não é um avivamento momentâneo, é uma vida sustentada pela presença. Aleluia, aleluia. Deixa eu olhar vocês aqui no retorno. Isso aí, ó. Estou passando pelo processo e vendo os cuidados de Deus em cada detalhe da minha vida. Simone, permanece. Essa é a mensagem desse livro. Aqueles que permaneceram, aqueles que não foram levados pelo vento ou desistiram. Glória a Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Você vê tanto processo que Ezequiel mostrou que o povo passou para o rio chegar, para o rio começar a sair do trono de Deus. Então esses 40 dias vai te alinhar. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo esse rio aqui. Eu recebo. Aleluia, em nome de Jesus. Ele está aqui, gente. Deus está neste lugar. Eu posso sentir a presença dele também. Desde o início. Então há áreas em você que Deus quer curar. Não apenas Ele quer aliviar. Tá? Os frutos, eles nascem continuamente porque a fonte não seca. Você entendeu? Vou repetir. Os frutos nascem continuamente porque a fonte não seca. Não é um avivamento momentâneo, é uma vida sustentada pela presença. Então você vai estar sempre dando fruto. A árvore que está enxertada na videira, ela recebe o rio, ela está lá na beira do rio, recebendo o alimento. Para ficar nesse lugar, tudo isso que nós conversamos até aqui. Vida com Deus, santidade. Senão vai ser só coisa de momento. Nas festas, nos congressos, nos avivamentos, e depois acabou. Não, Deus quer que você viva isso continuamente. Então, não é um avivamento momentâneo, é uma vida sustentada pela presença. Então, há áreas em nossa vida, né? Há áreas em você que Deus quer curar, não apenas para te aliviar, mas Ele quer fazer uma obra completa aí. Há histórias que Deus quer redimir, não apenas maquiar. Vamos maquiar aqui. Não, Deus quer redimir mesmo. Há lugares internos que só o rio da presença pode alcançar. Só o rio da presença de Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Começa a lavar o nosso interior, Senhor. Senhor, começa a lavar o interior de cada um aqui, Deus. Que possamos permanecer, Senhor, fiel até o fim. Fiel também no 40 dias, Senhor, desse jejum. Senhor, nunca mais seremos o mesmo, Pai. Que esse ano de 2026, Senhor, seja um ano de conquista para todas que estão aqui, que se colocaram nesse lugar. Em nome de Jesus, que permaneceram independente das circunstâncias. Amém. Terceiro ponto que eu quero falar. Deus não só restaura, Ele habita. Deus não só restaura, Ele habita. Tá? Em Ezequiel 48, no 35. E a gente está finalizando aqui.
Ele fala aqui, o contorno será de 90 quilômetros. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. O livro termina com uma frase simples, mas definitiva. O Senhor está ali. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aí na tua casa. Se você permanecer, se você permitir passar pelo processo, o Senhor está aí. Ele vai fazer a obra completa. Ele não vai maquiar, não. Ele vai fazer a obra completa se você permanecer. Tá tendo resistência? Permanece, porque tá dando certo. O livro termina com uma frase simples, gente. O Senhor está ali. Depois de tudo que o povo viveu, exílio, disciplina, correção, Deus diz, agora eu fico. Passou por exílio, disciplina, correção, Deus falou, agora vocês suportaram, agora eu fico. Deus de poder e glória. Esse é o objetivo final de Deus. Não visitas esporádicas. Não. Ele quer habitação permanente. Deus não habita em ambientes desalinhados. Mas quando há arrependimento, responsabilidade e santidade, ele permanece. Ele permanece. Vou repetir. Quando há arrependimento, responsabilidade e santidade, ele permanece. Ele não quer uma habitação que ele só passe por lá. Tá? Ele não quer passar esporadicamente. Como que acontece esporadicamente? Vai ter um avivamento na igreja, vai ter um congresso, vai ter uma festa da união feminina, do templo, não sei o quê. E ali você se entrega, ali você faz um jejum e foi, naquele momento acabou tudo. Que isso? Deus quer permanecer. E para isso é uma construção diária. E o jejum de 40 dias, ele está aqui para isso, para te alinhar. Não é uma bênção, gente? Não é uma bênção essas palavras de alinhamento? Quando a gente permite, o Senhor vai permanecer agora. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Quanto eu sou elevado, meu interior, amém. Ele está aqui, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É sobre isso. Grave isso. Isso sabe o que se chama? Isso é maturidade espiritual. Sabe? A gente precisa amadurecer, parar com esse negócio de esporadicamente viver um momento de glória. Nossa, foi uma glória, Deus desceu, foi um movimento. Tá, e depois? Ele quer permanecer. Toda vez que você entrar no teu quarto, é a glória descer. Toda vez que você ouvir um louvor de adoração, a glória descer. Toda vez que você estiver no culto, que você começar a adorar, a glória descer. Para você. Pode não estar descendo para alguém, mas para você está descendo. Você está sentindo, você está vivendo aquilo ali. É sobre isso. E aí, gente, eu sempre gosto de colocar algumas perguntas que faz com que a gente pense, né? Eu quero que vocês pensem nessa pergunta que eu vou falar. Onde o rio parou na minha vida? Aonde ele parou? No tornozelo? Ele parou no joelho? Ele parou na cintura? Aonde esse rio parou? Tá ali, então, de repente veio um vento na minha vida que eu não estava preparada. Vocês estão entendendo? Que quando você está no alinhamento com Deus, o vento não vai deixar de vir, porque você está no alinhamento com Deus, mas você vai suportar. Você vai viver na presença de forma diferente. Uma irmã me mandou uma mensagem mais cedo, falou, Thalita, olha isso. Aí o carro batido na frente, mas eu tô sem luz, mas eu tô firme.
rindo, confiante no Senhor, alegre. Eu falei, meu Deus, é sobre isso. Essa alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. Ela está no processo também aqui do jejum. E eu falei, é isso mesmo. E eu também, gente. Na nossa experiência de passeio agora final de semana, também teve uma colisão, né, na lateral. Eu falei, nunca, praticamente nunca tivemos uma colisão na lateral do carro. Mas eu sei que eu tô aqui, ó, feliz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Existe uma resistência muito grande para eu estar aqui. Mas o Senhor, eu nunca pensei em parar e desistir. Sento, choro, levanto, enxugo as lágrimas e vou embora. Entendeu? Porque eu falei, Senhor, para onde irei eu? Só Tu tens a palavra de vida eterna. O Senhor me trouxe até aqui, a gente vai junto, vai embora. E na caminhada o Senhor vai cuidando dos detalhes. Então meu carro também sofreu uma colisão. E a gente tá firme no Senhor. Então, gente, onde o rio parou na minha vida? Pergunta para você, onde o rio parou na minha vida? Deus governa ou apenas visita? Outra pergunta forte. Deus apenas governa ou Ele visita? Há áreas onde ainda resisto à profundidade? Há áreas onde eu resisto à profundidade? O altar está restaurado ou apenas funcional? Não, está funcional. Como é que é funcional? Eu levanto, eu oro, eu vou na igreja, eu dou lá minha oferta, meu dízimo, meu canto. Ou ele está restaurado, independente de qualquer coisa. Eu sorrio, eu rio, eu agradeço ao Senhor, eu confio nele, e aonde me colocar eu frutifico. Eu tô assim, é sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Amém, amém. O inimigo se levanta para cair. Quanto mais se levanta, mais firmados ficamos no Senhor. Essa permanência não é quando a gente fala assim, e eu estou falando, né, por mim, quando eu falo assim, estou na presença do Senhor, estou firme, fiel, não quer dizer que a gente não vá ficar triste, chateada pelas coisas que estão acontecendo. Mas é diferente. A nossa preocupação, a gente entrega para o Senhor e a gente crê que Ele vai prover. Então, o que acontece conosco nesses momentos de resistência, de coisas que acontecem, também é um teste. É um teste de Deus para ver onde a tua fé está apoiada, onde a tua confiança está apoiada. A minha confiança está no Senhor. Deus proverá. Ou a gente vai murmurar, reclamar, poxa, estou fazendo e nada está acontecendo, parece que as coisas estão pior. Irmã, ora por mim, porque não sei o que, caiu um vento. Podemos pedir oração, mas não precisamos desesperar, porque a confiança está no Senhor. Deus, eu estou caminhando para um lugar de restauração, de cura. E eu sei que eu vou enfrentar essa tempestade que vai vir contra mim. Mas eu estou indo para esse lugar de cura e o Senhor é o Senhor, meu pastor. E nada me faltará. Não está acontecendo agora, mas vai acontecer amanhã. Vai acontecer depois da manhã. Algum momento vai acontecer. Porque eu estou indo para um lugar de cura. É sobre isso, entendeu? Você está vivendo uma restauração. Restauração aos poucos. Ninguém restaura algo da noite por dia. Os cômodos da casa. A gente vai restaurando aos poucos. Tá? Pensa na vida espiritual, é a mesma coisa. Ezequiel, ele começa com a glória se afastando, tá? Vamos fechar agora? Vamos concluir? Ezequiel, quando a gente vê esse livro, ele começa com a glória se afastando. E termina com Deus dizendo, estou aqui. Eu estou aqui.
Quando há alinhamento, a presença flui. Quando há presença, quando a presença flui, a vida se manifesta. Eu vou repetir isso para você. Quando há alinhamento, a presença flui. E quando a presença flui, a vida se manifesta. E quando Deus decide habitar, Deus decidiu habitar, nada permanece igual. Nada permanece igual. Aleluia. Então esse, gente, é o fechamento de Ezequiel. E também nos convida, né? E isso também é um convite para nós. Você não vai sair desses 40 dias da mesma forma. Não, que você entrou. Eu acredito que já tem mudanças aí acontecendo. Eu já acredito que tem mudança acontecendo porque ela acontece de dentro para fora. Amém? Eu oro para isso. Glória a Deus. Senhor, vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, da Tua presença, com reverência, temor, depois de tudo que ouvimos, Pai, depois de tudo que ouvimos, aprendemos, fomos confrontados ao longo desse livro. Pai, nós reconhecemos o Teu propósito, porque o Teu propósito nunca foi apenas nos corrigir, mas foi nos alinhar para que o Senhor pudesse permanecer. Pai, nós não queremos apenas visita do Teu Espírito. Nós desejamos a habitação, Pai. Deus, esse é o propósito da nossa vida aqui. Hoje nós te pedimos, restaura o altar, restaura o governo, Senhor, na nossa vida. Restaura a intimidade, Pai. Que o Teu rio volte a fluir dentro de nós, mesmo nas áreas que estavam secas, mortas, feridas, Pai, ou esquecidas, onde havia esterilidade, que haja vida hoje na casa de cada uma aqui, Deus. Começa o Teu rio, Senhor, descer agora. Onde havia dor, Senhor, que haja cura. Onde havia confusão, que haja ordem. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que não queremos permanecer apenas no tornozelo. Não, Deus. Nós queremos profundidade. Queremos maturidade, Pai. Queremos entrega total. Total. Pai, obrigada, Senhor. Ensina-nos a viver debaixo do Teu governo. Porque sabemos que de onde o Senhor governa, há ordem, a vida, a paz, a direção. Que a marca final desse tempo seja a mesma de Ezequiel. O Senhor está aí. O Senhor está ali. Que o Senhor esteja nos nossos lares, nas nossas decisões, nas nossas emoções, nas nossas caminhadas, Pai, espiritual. Nós entregamos esse tempo a Ti. Te entregamos porque o Senhor ainda fala, ainda corrige, ainda restaura, ainda habita. Recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, recebe o nosso altar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós encerramos, Senhor, esse livro para a glória do Teu nome. Muito obrigado por esse alimento, Senhor. Possamos lembrar dele, Senhor, sempre nos tempos oportunos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa, a família, tudo que leva o nome de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridas, dia 21 de março nós vamos ter o nosso seminário presencial Restaura-me, Senhor. A gente vai falar sobre feridas, vamos orar sobre elas, cancelar, vamos fazer o diagnóstico das feridas e apresentar diante do Senhor, tá? Não deixe de participar, as inscrições vão abrir ainda, nós estamos fechando com a Igreja Batista.
a data da abertura, mas acredito que ainda no mês de janeiro ou iniciozinho de fevereiro a gente abra. E a gente vai fazer sempre com vagas limitadas, tá? Então vocês se preparem para se organizar para estar lá comigo. Vai ser no dia 21 de março, vai ser a partir de 8 horas da manhã. Por quê? Vai ter um café, assim que vocês chegarem, vai ter o momento da credencial ali para pegar a sua credencial, o seu material de apoio. E vai ter um cafezinho pra gente de manhã. E aí, 1 hora, a gente está concluindo tudo. Na igreja, eles vão estar vendendo, eles estão vendo a possibilidade de estar vendendo quentinha, né? Comida, pode comer no local, pode levar, tá? Ser preço de cantina mesmo, não é nada muito alto. E aí você pode comer lá ou não, né? Tem do lado da igreja, colado com a igreja, tem um shopping. E aí você pode ir no shopping também, almoçar. Então, nós vamos fazer assim um bom café da manhã para você estar ali, comer com a gente, tomar um cafezinho. 9 horas a gente está começando a palestra, tá? Então chega 8 horas para participar desse momento também, da credencial, tá bom? Vai ser maravilhoso. Quem foi no primeiro do cura da heranças espirituais, né? Foi uma bênção e esse também vai ser transbordante. Tá bom? Anota aí, para você não deixar de ir no nosso seminário Restaura-me Senhor, que é um seminário de cura interior, né? Deus abençoe. E dia 30 de maio, guarda aí também, eu quero você comigo no nosso encontro, no 4º encontro de mulheres intercessoras. Esse encontro, ele é um momento em que nós nos reunimos, né? Assim, tá sempre aqui no presencial, a gente no online a gente vai pro presencial. E lá a gente recebe uma palavra direcionada para intercessoras, mulheres de oração. E ali Deus também traz uma palavra e nós oramos juntas, nós fazemos atos proféticos, recebemos ali uma porção de Deus, né? Que Deus te abençoe, tá bom? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Compartilha aí, gente. Compartilha, vou botar no YouTube, não tá ficando no Instagram, pra gente crescer lá o canal, tá? E comenta também. Um abraço.